tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo de hoje estarei falando sobre a parábola da figueira, exortação à vigilância. E o texto que estarei lendo hoje se encontra lá em Mateus capítulo 24, do versículo 32 ao versículo 44. Então acompanhe essa leitura aí comigo, ok? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo as portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E essa palavra, ela é muito profunda e eu espero que eu possa trazer uma boa mensagem para você hoje acerca do que Mateus fala no texto, nesse texto agora. Nesse texto do capítulo 24, Jesus ele fala, né, sobre a destruição do templo, fala do princípio das dores, fala sobre a grande tribulação, fala sobre a vinda do Filho do Homem, né? E diante disso, depois ele conta a parábola da figueira. E ele fala, né? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Tem pessoas que vão numa linha de pensamento de que a figueira aqui representa a nação de Israel. Representa a nação de Israel. E que quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Ou seja, é um tempo de transição. E um momento de transição que a nação de Israel teve foi que em 1948 ele voltou a se tornar uma nação. Então, os estudiosos, né, tendem como de 1948 até os dias atuais, como essa renovação dos ramos da nação de Israel. E ele fala, assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Ou seja, que coisas são essas? O princípio das dores, a grande tribulação, a vinda de Jesus está próxima. Por quê? Os sinais o Senhor vai estar dando, e está dando, né? Se estivermos apercebidos de que os sinais têm se cumprido, então nós estaremos nos preparando para não sermos pegos de surpresa quando Jesus voltar. E ele diz que em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, diante de todas as coisas que estão para vir, o princípio das dores, a grande tribulação, a volta de Cristo, né, a vinda de Cristo para nos buscar, que nós devemos estar analisando todos os sinais na terra, no céu, no ar. Deus ele não criou o sol, a lua e as estrelas por acaso. Não apenas para marcar os tempos ou para marcar as estações, mas para que quando estivesse próximo dele voltar, ele pudesse anunciar. E nós, como cristãos, né, como aquelas pessoas que buscam a palavra do Senhor, que nós estivéssemos analisando os sinais que ele deixou na palavra dele. E ele diz que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vocês percebem que tem muitas mudanças climáticas?
O verão não é mais o mesmo, o inverno não é mais o mesmo, o outono não é mais o mesmo, a primavera não é mais a mesma de anos atrás. Então, as coisas têm sido modificadas, mas a palavra do Senhor, ela permanece. Ela não vai passar, ela vai se cumprir. E ele diz que, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, nós devemos estar nos preparando nesse tempo. Pois como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como era nos dias de Noé? Eles viviam normalmente e, portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. No tempo de Noé, ainda não tinha chovido sobre a terra. As plantas vinham com vapor, né? Eram regadas pelo vapor que vinha da terra, até para poder regar as plantas, as árvores. E então nunca tinha chovido, ou seja, nunca tinha caído água do céu. Então as pessoas, quando ouviam Noé falar, né, sobre a construção da arca, primeiro que eu creio que naquela época nunca tinham construído um barco tão grande como aquele, para poder compor os casais de animais e a família de Noé por tantos dias. Então, o tempo, né, que ele teve ali construindo aquela arca, ouvindo zombaria das pessoas porque achavam que ele estava louco. E eu creio que muito disso acontece hoje em dia. A gente sabe que Jesus está para voltar. E quando a gente fala isso para as pessoas, muitas ouvem ou deixam entrar por um ouvido e sair pelo outro. E não compreendem o quanto isso é sério, o quanto devemos estar atentos aos sinais da vinda de Cristo. E assim como nos dias anteriores ao dilúvio, que muitas pessoas não acreditaram e continuaram vivendo as suas vidas, até o dia em que Noé e a sua família e os animais entraram na arca, e Deus mandou o dilúvio, que levou todos, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, meu irmão, esteja pronto para ouvir, atento, né, aos sinais que Deus nos deixou na palavra dele. Se prepare a sua família, prepare a sua casa. Não ande por aí vivendo a sua vida sem vigiar nas suas ações, vigiar nas palavras que você profere. Entenda, o Senhor está voltando. O que é que você tem feito de diferente em relação a saber que Jesus está voltando? Você tem se preparado, você tem vigiado, você tem levado o Evangelho de Cristo, você tem estado atento aos sinais que Ele tem colocado nos céus, na terra, no ar. Ele diz que então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, nós temos que estar preparados o tempo todo, porque nós não sabemos o que dia o Senhor vem, mas sabemos que Ele vem. E ele diz, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, não queira ser pego de surpresa quando Jesus voltar. Se prepare hoje. Busque a Ele, pratique a palavra dEle, leve o evangelho dEle a toda criatura. E, meu irmão, vigie naquilo que você tem falado, naquilo que você tem compartilhado nas suas redes sociais, aquilo que você tem compartilhado com outras pessoas, se tem estado alinhado com as coisas que o Senhor falou com você. E se prepare, meu irmão, vigie nesse tempo. Mais do que tudo, nós temos que ser vigilantes e estar atentos aos sinais que Deus nos dá no céu, na terra, no ar, para que nós não sejamos pegados de surpresa quando o Senhor voltar.
Eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui. Curta bastante ele, comente aqui o que é que você achou de interessante sobre essa palavra, o que você aprendeu com ela também. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por esse evangelho, para que mais pessoas compreendam aquilo que o Senhor fala na palavra dele, se elas não têm andado em vigilância, que elas venham se atentar aos detalhes que Deus nos descreve na palavra dele. E se você é novo aqui no canal, venha fazer parte dessa família, clique nesse botão vermelho, tá escrito inscreva-se, clica nele, ativa o sininho das notificações e eu te vejo no próximo vídeo, ok?